Olá, tudo bem? Pastor Wesley aqui. Muito obrigado por assistir nosso programa Uma Palavra Clara. E gostaria de convidar você, se tiver uma Bíblia ou se quer me acompanhar, eu gostaria de ler uma passagem no livro de Marcos. Marcos, capítulo 2. Hoje gostaria de compartilhar com vocês a ideia, um evento importante, um evento impactante na vida de uma pessoa. E a pessoa na história que vamos ler é importante e é edificante, espero, porque essa pessoa era uma pessoa com uma deficiência. Tinha um problema grave, tinha uma situação na vida dele que não deu para ele se controlar ou melhorar. Era uma pessoa sem esperança, sem meio de sair de um poço, entre aspas. Era uma pessoa com grande problema, era preso a uma circunstância, a uma enfermidade que deixou a ele totalmente inútil, sem esperança, desanimada, limitada, preso por essa doença, essa enfermidade, essa dificuldade física na vida dele, e sem a ajuda de outra pessoa, não ia ter como melhorar, como sair dessa situação, como receber a cura. Muitos de vocês creem na pessoa de Jesus, você crê em Deus, você crê no poder de Deus, mas sabe, na sua vida, nas vidas dos outros ao seu redor, muitos de nós somos incapacitados de até às vezes chegar até a pessoa que pode nos socorrer. E naquela situação, é muito importante ter pessoas ao nosso redor que podem nos ajudar a chegar até a cura que nós precisamos. Vamos falar hoje sobre esse curador. Quem é o curador? Acho que alguns de vocês já sabem. O curador, em cima de todos, é Jesus Cristo. E vamos ver hoje como várias pessoas nessa história, a parte deles na história, vendo o curador fazer o que somente ele é capaz de fazer. Marcos 2. Vamos começar lendo o versículo 1, vamos ler até, acho que é versículo 12. A Bíblia diz: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, e arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais difícil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Vamos orar. Pai Celestial, abençoe a tua palavra no coração de cada ouvinte. Me use como teu instrumento para ser uma bênção ao teu povo e às pessoas que precisam conhecer o grande curador. Eu peço tudo isso no santo nome de Jesus. Amém. Nessa história havia várias pessoas, várias partes nessa peça aqui. Vemos a primeira pessoa que chama a nossa atenção é esse paralítico. Esse homem doente. Esse homem com um problema fora da capacidade dele se resolver. Ele não tinha como ir a um médico, o médico não tinha como curar ele não poderia se levantar e buscar a um lugar ou outro, uma clínica. Esse homem era preso pela deficiência.
homem doente, todos nós somos. Aqui na nossa história, o homem doente estava sofrendo as circunstâncias, sofrendo os efeitos de um problema maior que ele. Ele estava preso, ele estava ali parado, sempre, cada momento de cada dia. Ele não tinha como sair dessa situação, ele não tinha como mudar a situação, ele não tinha como encontrar a cura dessa situação. Ele estava totalmente condenado, entre aspas, condenado por causa de uma coisa mais forte do que ele. Hoje em dia, ainda existe muitas pessoas doentes. Não somente fisicamente doentes. Há pessoas, o ser humano é descapacitado, ele é enfermo, ele é doente espiritualmente também. Há pessoas que eles não entendem as consequências do pecado. Eles negam a existência e o problema e o impacto do pecado na vida deles, no casamento deles, na família deles, no dia em dia. Eles sofrem os efeitos e o impacto do pecado no coração, na mente, na vida deles. E não tem como melhorar a situação. Não tem como mudar a circunstância. Eles não têm como sobrepassar ou vencer essa grande doença do pecado. A Bíblia fala em Tiago 1 que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, e a concupiscência tomando efeito, que ela traz pecado à nossa vida. E Tiago 1,15 diz: o pecado sendo consumado gera a morte. O pecado que existe no coração do coração humano sempre traz morte ao final. Jeremias 17:9 diz que o coração do homem, o coração é enganoso em cima de todas as coisas e é perverso. Muitas pessoas, talvez você mesmo ali sentado, ouvindo essa pregação, você está pensando: mas eu consigo fazer isso, mas eu não sou uma pessoa ruim, eu tento fazer isso, eu tento fazer aquilo, não, eu não sou como fulano, eu sou justo, eu sou sincero, estou fazendo o meu melhor. E o teu coração diz uma coisa a você, mas não é verdade. O pecado é uma doença poderosa. É uma coisa que nos domina. A Bíblia fala que a Bíblia compara o ser humano a um escravo, que somos escravos à carne, somos escravos ao pecado, servimos o pecado por natureza. Jesus falou em João 3:19 que o homem ama mais as trevas, porque as obras dele são más. O pecado condena o homem. O pecado corrompeu a raça humana. Romanos 5:12 diz, portanto, que por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Assim, a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado é um grande problema. Esse homem, nessa história, ele era doente. Tinha uma enfermidade. E ele estava sem forma de pegar a cura dessa enfermidade. Daí vemos o segundo tipo de pessoa na história: homens de compaixão. Houve um homem doente. Graças a Deus, ele tinha uns amigos, pelo menos 4 a história nos diz, que tinha compaixão para com ele. Eles viram a situação, eles entenderam a necessidade, eles sabiam: esse amigo nosso, ele nunca vai ficar sã se nós não procurarmos uma ajuda por ele, porque ele não tem como. E ouvindo sobre esse Jesus que a multidão seguia, ouvindo as histórias das curas, os milagres, ouvindo as pregações, eles pensando e imaginando: talvez seria este homem que tem como ajudar o nosso amigo, talvez é este homem que tem curado a outros, que ele tem poder para ajudar o nosso amigo também. E graças a Deus, pela fé, pelo amor, pelo carinho desses 4 amigos do homem doente, nós precisamos em nossas vidas também um amigo que nos ama tanto, que está disposto de fazer qualquer coisa necessária para achar a cura para nós, para passar para nós a resposta, a solução, a mensagem da esperança. Há muitas pessoas neste mundo que creem em Deus,
mas não conhecem a Ele. Não têm recebido a paz de Deus, a tranquilidade, a certeza na profundeza da alma que são filhos de Deus. Eles precisam de um amigo que faz qualquer coisa necessária para levar eles até o conhecimento do grande curador. Este homem tinha 4 amigos que estavam dispostos a ajudar a ele. E interessantemente, eles não fizeram o que estava dentro do alcance deles. E só isso. Eles fizeram qualquer coisa necessária. Nosso texto aqui, dizendo que não poderia aproximar-se a Jesus por causa da multidão. Versículo 4. Descobriram o telhado onde estava. Esses 4 amigos, eles pegaram o leito deste homem e entre eles se levantaram e foram caminhando no caminho para onde eles ouviram que Jesus estava. E eles chegavam, e eu não sei quando eles fizeram, não sei se foi na primeira hora da manhã, se estava meio-dia ou à tarde, mas com certeza levou um tempo para eles levar o amigo. Isso é cansativo, isso dá um trabalho. E chegando ali, estava totalmente cheio de pessoas. Dentro da casa não tinha como entrar. Todas as pessoas, com certeza houve pessoas ali na porta, ou nas janelas, ali nas entradas, ao lado, tentando ouvir esse Jesus ensinar e pregar. E quando chegaram ao local, parecia que não tinha forma de entrar na casa. Há muitos de nós que a nossa resposta, encontrando que estava cheio de pessoas e não tinha como entrar por causa da multidão. Muitos de nós diríamos, bom, fizemos tudo possível, mas parece que vamos ter que voltar a outra ocasião. Não tem como entrar a casa. Oh, meu amigo, nos perdoe, mas hoje é um pouco complicado, então. Ou vamos deixar você aqui até um melhor tempo e talvez aí depois nós podemos. Não, vamos voltar para casa, vamos tentar outra ocasião. Não, eles disseram, não, nós temos chegado até aqui. Agora, temos que encontrar uma forma de levar o nosso amigo até aquele Senhor. E não desistiram, não pararam, não descansaram até atingirem o alvo. Meu amigo, eu espero que você tenha uma pessoa na sua vida que não vai parar, não vai desistir até eles possam levar você aos pés de Cristo, quem é o único que pode mudar a sua situação. Homem doente, homem de compaixão, depois vemos o homem Deus, Jesus Cristo. Foi ele que esses amigos queriam. Eles não somente queriam levar até aquele lugar. Não foi a casa que estava especial. O local não tinha poder. A cidade não tinha algo milagroso. Não foi o ar. Não foi um objeto. Não foi uma imagem. Foi a pessoa ali dentro ensinando que tinha poder. Há pessoas que eles pensam hoje, se eu chego àquele templo, se eu chego àquele prédio, se eu chego àquela casa, se eu chego àquele edifício, lá tem coisa ali dentro que vai mudar a minha vida. Não é o prédio que muda a vida de ninguém. Não é o ambiente que muda a vida de ninguém. Não é um templo que vai transformar a sua vida ou salvar a sua alma. É a pessoa, é o homem Deus, Deus encarnado, Jesus Cristo. É Ele que tem o poder para mudar a sua vida. E você precisa um encontro com Jesus. Você precisa conhecer a Ele. Não é entrar num culto em qualquer igreja ou qualquer ministério que não é um ambiente, não é o prédio, o templo que vai mudar a sua vida. É Deus que tem poder para mudar a sua vida. O Deus encarnado. E por isso, esses 4 amigos, eles não pararam, não descansaram até eles poderiam levar o amigo até os pés de Jesus. E quando descobriram o telhado, e eles baixaram ele e desceram ele no leito, ali na frente de Jesus. Jesus falou algo, ou a Bíblia fala algo interessante para nós sobre a obra de Jesus. Ele viu a fé de quem? Ele não viu a fé do paralítico. Ele viu a fé dos amigos. Esses 4 homens acreditaram
Jesus tem poder. E pela fé deles, Jesus entrou, tomou controle daquela situação e fez a obra de Deus na vida do paralítico. Só Deus tem poder. Algum de vocês tem tentado um programa social? Você tem tentado, passar tempo numa igreja ou num processo religioso? Você tem tentado esquecer do vício ou dos problemas do casamento? Você tem tentado esquecer das mulheres e a fornicação e adultério e as outras coisas que dominam sua mente, a pornografia e as perversidades desse século? Você tem tentado pessoalmente ter maior força sobre o pecado? Você tem tentado ser mais sincero, ou mais dedicado, ou comprometido? Você se entrou num ministério, numa religião, num programa social, num centro de tratamento, até químico, às vezes. Você tem tentado muita coisa, mas você ainda não chegou até Jesus Cristo para ver o que Ele quer fazer e o que Ele é capaz de fazer. E vou te falar a verdade. Na vida de todos nós, a doença maior que nós temos, o pecado, só Jesus é a solução pelo pecado. Você não vai frequentar a igreja para justificar-se do pecado. Você não vai fazer boas obras ou ajudar os pobres para pagar o preço do teu pecado. Você não vai ser uma pessoa sincera. A sua justiça, Isaías 64:6 fala que nossa justiça é como um trapo de imundícia. Nossa justiça é sujeira nos olhos de Deus. Você é incapaz de fazer qualquer coisa que vai tirar a mancha dos teus pecados do teu coração. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele falou que Ele é a porta. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele é o sacrifício suficiente. Só Ele morreu na cruz, sofrendo a nossa penalidade. E só Ele pode oferecer gratuitamente perdão e salvação. Efésios 2:8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, pois é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Só Deus poderia curar. E Ele falou, eu vou perdoar os teus pecados primeiro. Os amigos não levaram a Jesus, para só salvar a alma. Os amigos estavam preocupados na doença física. Os amigos estavam preocupados no parálise. Os amigos estavam preocupados na deficiência física deste homem. Mas Jesus, primeiramente, queria resolver o problema espiritual do coração. Por quê? Porque ao final do dia, meu amigo, você pode ser curado de um problema com seus olhos, com seus ouvidos, com suas pernas, com a sua mente, com seu corpo. Você pode ser curado fisicamente, mas como Hebreus 9 diz, já é ordenado, já é apontado uma vez o homem morrer. E depois disso o juízo. Todos nós vamos morrer. Fisicamente, você vai morrer um dia. Então, curando esse corpo, não resolve a situação do meu destino eterno. A maior necessidade deste homem não foi o problema físico. Não foi a enfermidade. O problema maior dele eram as consequências do pecado. E para nós também. O maior problema que você tem não é financeiro. O maior problema que você tem não é esse relacionamento entre marido e esposa. O maior problema que você tem não é esse vício de drogas. O maior problema que você tem é que um dia você vai morrer. E se você morre nos seus pecados, você passará a eternidade separado de Deus e condenado como consequência justa dos seus pecados. E Deus não quer isso. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus quer nos salvar. Ele quer nos curar da maior enfermidade que há. Qual é pecado? Vemos o homem Deus. Depois, vemos homens
críticos. Há uns críticos aqui que eles tinham problema. Quem é isso que está dizendo que os pecados dele são perdoados? Quem é esse Jesus para falar isso? Olha, meu amigo, rapidamente. Há professores nas universidades, acadêmicos, teólogos, filósofos, hoje, que dizem Jesus não falou, ele nunca falou que ele era Deus. Ele mesmo não pensava que ele era Deus. Ele não se colocou ao mesmo nível de Deus. Jesus não falou isso. Mentira. Jesus várias vezes afirmou a divindade dele. Mas até os próprios inimigos de Jesus, durante o ministério público dele, até os inimigos dele também entenderam o que este está fazendo é dizendo que ele é Deus. Os fariseus ali, congregados, eles disseram, isso é blasfêmia. Porque só Deus pode perdoar pecados. Verdade, só Deus pode perdoar. Mas aqui, este homem, na frente deles, estava perdoando pecados. Então eles dizem, peraí, ele está dizendo que ele é Deus. E eles criticaram o que Jesus Cristo estava fazendo. E Jesus respondeu para eles, o que você acha mais fácil? Perdoar pecados ou curar uma enfermidade? Tudo bem, para você saber que eu tenho o direito de perdoar a ele, porque eu sou Deus, vou te mostrar o poder de Deus em mim, a autoridade divina que eu tenho porque sou Deus encarnado. Levanta-te, toma seu leito, anda. E ele usou o milagre físico para confirmar a autoridade, soberania e poder divino dele. Os críticos, eles não gostaram. Eu não gosto disso. Eu não gosto como eles andam. Eu não gosto de pessoa que fala assim. Eu sou do jeito, eu sou do pensamento. Oh, pastor, você tem que respeitar todo mundo. Não, eu não quero mexer nesses temas. Não, você faça o que você quer, eu vou fazer o que eu quero. E daí pronto, ao final do dia todos terminamos no mesmo lugar. Não. Não é verdade. Houve homens críticos. Mas também vemos aqui nessa parte nessa história. Os que adoraram a Deus. Os que louvaram o Senhor por ter visto a obra de Deus. Pessoas saíram daí admirando, glorificando a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Ah, que coisa isso, que coisa incrível, que coisa maravilhosa, nunca tenho visto nada assim na minha vida. Ah, eu conheci aquele homem, eu conheci a situação dele, e olha o que Jesus é capaz de fazer, olha o poder deste homem, como ele poderia fazer. Nunca vemos. Só Deus pode fazer isso. Talvez algum de vocês, você mesmo, ou membro da sua família, talvez seu cônjuge, marido ou esposa, ou um dos seus filhos, talvez, a vida deles era arruinada. Era um caos. Era uma bagunça horrível. E um dia Jesus entrou. Jesus os perdoou. Eles clamavam a Deus pelo perdão e a salvação. E Jesus entrou e começou a trabalhar na vida deles. Salvou a alma deles. Justificou a alma deles. Os perdoava, os adotava na família de Deus. E depois ele começou a mudar as coisas. E algum de vocês, talvez é você mesmo que pode dar testemunho assim. Algum de vocês talvez foi um membro da sua família. Ou um amigo muito perto ou muito próximo a você. Você diz, eu nunca vi a obra de Deus sendo feita de tal forma. Graças a Deus. Quando vemos pessoas sendo salvos pela graça de Deus, quando vemos pessoas aclamando a Jesus para ser perdoados e salvos, quando vemos a obra de Deus sendo realizada na vida de uma pessoa, traz honra e glória a Deus. E causa as pessoas ao redor de tomar em conta também o poder de Deus, a graça de Deus, a soberania de Deus. E que Deus é real. Ele existe. Ele é presente. Ele é ativo no nosso mundo, na nossa vida. Essas pessoas que assistiram aquele milagre saíram glorificando a Deus pelo que eles tinham visto. Por Jesus Cristo. Qual pessoa nessa história você é? Você é a pessoa doente? Você ainda tem esse problema, esse fardo dos teus pecados? Você já tem a resposta final para a consequência dos seus pecados? Você já conhece Jesus como Salvador pessoal?
Ou você ainda está preso, dominado, conquistado pelo pecado? Você vive em escravidão aos seus paixões, aos seus apetites carnais? Você quer ficar liberto disso? Você quer conhecer a graça de Deus? Você quer ver sua vida sendo transformada? A resposta é só Jesus Cristo. Não é uma igreja, não é um programa de 12 passos, não é um milagre que você vai entrar numa só vez num evento religioso e alguém vai bater na sua cabeça e daí todos os seus problemas e vícios e apetites e deficiências vão embora. Não é assim. Jesus Cristo está disposto a te salvar. Ele espera até nós reconhecemos a nossa necessidade e até reconhecemos que Ele é o único que pode nos perdoar e salvar. Uma religião não pode acabar com seu pecado, não pode te perdoar. Uma religião não tem como transformar a sua vida. É a verdade de Jesus Cristo, a verdade do Evangelho, é a palavra de Deus que vai transformar a sua vida depois de salvar a sua alma. Talvez você conheça Jesus como Salvador pessoal. Você está levando pessoas aos pés de Jesus. Você percebe a necessidade deles. Você percebe o problema, ou a situação, ou a enfermidade na vida deles. Você diz, eu vou fazer tudo possível para levar essa pessoa a Jesus, para que eles possam receber a mesma salvação que eu recebi, para que eles possam ter a vida transformada da mesma forma que a minha vida foi transformada. E eu não vou desistir. Eu não vou parar até que eu possa levar eles ao conhecimento do único Salvador suficiente. Você está disposto a trabalhar para levar pessoas até o único que pode salvar as pessoas? Talvez você recebeu a graça de Deus, aproveitou da graça de Deus, você foi salva. Isso foi um tempo atrás e agora você olha a fulano ou fulana chegando a Jesus, pedindo a misericórdia, pedindo o perdão, e você não está gostando. Você vai criticar a obra de Deus na vida de outras pessoas? Melhor ser uma dessas pessoas que dá honra e glória a Deus por ver Ele salvando almas e transformando vidas. Oh, que nós possamos passar nossas vidas levando pessoas ao curador, qual é o único que pode salvar. Se você não conhece Jesus pessoalmente como teu Salvador, eu te convido hoje, entre em contato conosco e nós podamos mostrar a você, pela palavra de Deus, como é possível receber a cura do teu pecado. Deus os abençoe. Muito obrigado por esse tempo. Estamos esperando o contato de vocês.